seu informativo semanal a respeito da engenharia, inovação e desenvolvimento. Nesta edição, o Jornal do Engenheiro vai conversar a respeito do orçamento e a participação popular nesta discussão. E o nosso entrevistado é Odilon Guedes, economista. E também, veja mais. Semana da Mobilidade 2013 tem atividade no CESP. E agora, veja a sessão no ponto. Nós estamos discutindo a importação de engenheiros no Brasil. Obviamente, depois dessas discussões dos médicos, da colocação, do jeito que está sendo feito, nós entendemos que é necessário que o governo, sem dúvida nenhuma, como também deveria ter feito com os médicos, abrisse a discussão com as entidades que representam os engenheiros, com as universidades, com os conselhos federais, com os conselhos regionais, para discutir as questões do engenheiro. Nós acreditamos que não falte engenheiro nesse país. Sem dúvida nenhuma não falta. O que falta é valorizar o profissional. O que falta é valorizar o engenheiro, é pagar o salário mínimo profissional. Outro dia nos perguntavam, os jornais estão colocando que não tem prefeitura que não tem engenheiro para realizar um projeto, para executar um projeto ou para acompanhar obras em algumas cidades. Obviamente não tem, porque as cidades não querem pagar o mínimo do profissional para tê-lo lá trabalhando. Na verdade, eu acho que nós precisamos, antes de pensar em buscar profissionais de fora, nós precisamos pensar em qualificar, na verdade, acompanhar os engenheiros e dar condição para eles trabalharem, valorizar o trabalho do engenheiro no país. Nós temos aí, eu posso até identificar, nós temos aí profissionais que estão sem emprego. Nós temos profissionais de engenharia que estão procurando emprego. E sempre é bom a gente colocar isso, para que aqueles profissionais que estão desempregados ou que estão procurando emprego, que se coloquem também. Se coloquem nos jornais mostrando que eles não têm esse emprego, quer dizer, não tem essa sobra de vagas. E, na verdade, há uma falta de valorização. E aí, nós temos que, de fato, dizer o seguinte, nós não temos que estar com o Brasil fechado para profissionais de fora, mas eles deveriam vir para suprir a necessidade, ou seja, vir com uma especialização que nós não temos, para que nós possamos aprender juntos, para que nós possamos discutir, para que nós possamos aqui criar profissionais cada vez mais qualificados. Acho que nós temos que investir no profissional brasileiro. Eu acredito que o governo deveria estar pensando na qualificação, na valorização do profissional e para que nós tenhamos aí condição de atender o mercado como um todo. Acho que hoje no país nós temos tranquilidade nisso. Acho que nós atendemos, tenho certeza que nós temos profissionais para atender o país como um todo. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, estamos no momento da entrevista. Neste espaço, nós aprofundamos temas socialmente relevantes. Nesta edição, vamos conversar com Odilon Guedes, ele que é economista, mestre nesta área, professor universitário, foi vereador por 2 mandatos da capital paulista e também subprefeito de Jabaquara. E, além de tudo isto, ele contribui com o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, sendo conselheiro aqui do nosso setor tecnológico, nosso Conselho Tecnológico, né, coordenado pelo José Roberto Cardoso. E também ele é conselheiro consultivo da CNTU, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Formação Universitária. E o tema é o orçamento e a cidadania. Como o cidadão hoje interage com as decisões orçamentárias. Odilon, é um prazer recebê-lo aqui. Eu agradeço o convite, para mim é um prazer muito grande poder estar aqui conversando com você e com os telespectadores. Obrigado, viu? Odilon, vamos primeiro então introduzir o assunto da seguinte forma. Você participou aí do nosso parlamento aqui paulistano, né? Foi vereador por 2 mandatos e percebeu uma coisa.
um assunto tão importante que é a decisão orçamentária, né? Como é que se vai gastar o dinheiro, como é a melhor forma de arrecadá-lo, tinha sessões plenárias vazias, sem participação do povo. Aqui nas ruas, o povo estava alheio a essa discussão? Olha, é um problema gravíssimo no país inteiro, o desconhecimento sobre a questão do orçamento e das finanças públicas. E essa é uma questão decisiva para a cidadania, porque afinal é o nosso dinheiro que sustenta o aparato do Estado. Então a educação pública, os professores, diretores são pagos com os impostos que nós pagamos, os médicos do serviço público, os policiais e o salário dos vereadores, presidente da República, de todo mundo, somos nós que sustentamos. E a população desconhece de forma geral quanto que paga de impostos, tá certo? É um problema gravíssimo, onde é que esse dinheiro é gasto, e não é a população, como a gente gosta de brincar, não é o povão. Você pega lideranças do movimento social, sindical, empresarial e mesmo políticos, eu vivi na Câmara Municipal, tá certo? Que conhece muito pouco sobre a questão orçamentária, como é que se cobra tributos no Brasil. Por exemplo, no Brasil, quem paga mais tributos é a população de baixa renda em relação à população de alta renda. Tem vários estudos sobre isso. Então é um problema gravíssimo. E do meu ponto de vista, nós vamos avançar na cidadania do Brasil, isso significa melhorar a qualidade de vida de todos nós, à medida que a gente comece a acompanhar como é que se paga os tributos e onde eles são gastos. Perfeito. Bom, o não acompanhamento, ele é um efeito, né? O que causa esse não acompanhamento, esse distanciamento da população deste debate, Odilon? A causa é inúmeros problemas, por exemplo. Às vezes muitas obras que são decisivas para a sociedade, para o município, para o estado, não são realizadas. Um exemplo claro, a cidade de São Paulo precisa de metrô. O metrô em São Paulo, ele começou a ser construído em 1968 junto com a cidade do México. A cidade do México tem mais de 200 quilômetros, São Paulo tem 75, 76 quilômetros. Pô, nesse período todo tinha que ter colocado muito dinheiro no metrô, agora a população não pressiona, isso não acontece. Além disso, por exemplo, você tem 1000 denúncias de corrupção, que é o nosso dinheiro, esse é o problema. Então, como as pessoas ignoram isso, a corrupção se alastra e você tem dificuldades de poder fazer uma fiscalização mais clara, porque se a sociedade estiver interessada nisso, vai ficar muito mais difícil você ter esse processo de corrupção, você vai gastar melhor o dinheiro público se a sociedade se interessar, fazer pressão. Então é uma questão decisiva nesse sentido. Vamos avançando nos temas, estamos quase no final desse bloco aqui, mas falar um pouquinho do seguinte, Odilon. Ok, você falou da importância de debater o orçamento, a participação popular, temos a questão da educação que precisa melhorar, mas o que no orçamento de fato interessa? Você, antes de nós começarmos a gravar, você falou, olha, São Paulo, por exemplo, tem um plano plurianual que vai inclusive ser decidido agora no final do ano e as pessoas estão alheias, tem a lei de diretrizes orçamentárias, tem a lei do orçamento. Isso. Explique para nós conceitualmente o que é cada um desses tópicos. Veja, o processo orçamentário no Brasil ele é igual para o Brasil inteiro, para os governos municipais, estaduais e federal. Está baseado na Constituição Federal, na Lei 4.320, na Lei de Responsabilidade Fiscal. E veja, esse processo é baseado no plano plurianual, que é um plano de 4 anos, que abarca os investimentos que vão ver nesse período, as despesas decorrentes desses investimentos. Só para dar um exemplo, você coloca no plano que você vai fazer um hospital. Construir hospital é uma coisa, no plano você também tem que colocar o dinheiro para equipar o hospital, comprar tomografia, raio-x, camas. E no plano plurianual você tem que colocar também quanto que você vai gastar para contratar médicos, enfermeiros, o pessoal de segurança da limpeza. Então é um plano muito importante para os municípios. E até o fim do ano, todos os municípios do Brasil, 5.560, cerca de 5.560, têm que aprovar esse plano, que deve chegar no máximo até o dia 30 de setembro agora nas câmaras municipais. Então essa é uma lei fundamental e veja, o Estatuto das Cidades, que é uma lei federal, coloca claramente que o processo orçamentário, o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária, a lei do orçamento, tem que estar ligado ao plano diretor, que em grande parte as pessoas nem sabem que existe. Veja, o plano diretor é que dá as diretrizes. Ele tem um período de 10 anos e deve ser atualizado nesse período. Que dá as diretrizes gerais, o que você vai fazer no município, melhorar a educação, acabar com a falta de vaga nas creches,
melhorar a mobilidade, então fazer mais corredores de ônibus, etc. Isso é o plano. Agora, onde é que você coloca o dinheiro para realizar esse plano? É no plano plurianual. E a lei de direito orçamentário é uma lei anual que é aprovada no primeiro semestre. Ela liga o plano plurianual à lei do orçamento, porque ela ela define quais são as questões principais que o orçamento vai abordar. E o orçamento, finalmente, é onde estão registradas todas as receitas e despesas. Você não pode fazer uma despesa se não tiver no orçamento. Então, veja, é um processo ultra importante. Então, o plano plurianual é um plano de 4 anos, que ele é feito no primeiro, quando o prefeito toma a posse, ele faz um plano. E ele tem 4 anos de duração, ele pega 3 anos do mandato do prefeito e 1 ano do prefeito seguinte. Ou se ele for reeleito, 1 ano do próximo mandato. A lei de direito orçamentário é uma lei anual, que ela é aprovada no primeiro semestre, e a lei orçamentária é uma lei anual que ela é fundamental porque está lá registrado quanto é que vai no município, quanto é que vai arrecadar de IPTU, de taxas, de ISS. É o nosso extrato de lançamentos futuros. É isso aí, quanto é que vai gastar em educação, saúde, está tudo no orçamento que a população precisa acompanhar. Mas, Odilon, dada a complexidade, por exemplo, do plano plurianual, e dada a nossa sociedade aí alheia a isto, os nossos mais de 5 mil municípios aí, é bem capaz que um ou outro, né? Estou sendo até aqui bastante singelo, um ou outro faça um plano por fazer. É isso? Por isso eu acho que grande parte acaba... O plano é plano. Na vida da gente não tem plano. Pô, eu quero... O jovem, eu quero ser engenheiro, então eu vou planejar para entrar, se possível, na Politécnica, onde for possível, quanto é que eu vou economizar de dinheiro, o meu plano é comprar uma casa. O município tem que ter um plano, as pessoas precisam saber desse plano, tá certo? O problema é que existe essa desinformação generalizada que o povo e falar muito claro, o grande problema é a ignorância. Ignorância não é palavrão, por exemplo, na área de engenharia. Eu não sou engenheiro, então eu sou ignorante na área. Agora, na questão da cidadania, dos recursos públicos, não pode ser ignorante. A gente tem que ficar em cima porque é o nosso dinheiro que está em jogo. Então, são questões centrais para o desenvolvimento do Brasil e melhorar a nossa qualidade de vida. Então, o problema é isso, grande parte dos planos ele é burocrático, junta um monte de número lá para cumprir o que a lei orgânica do município define, a Constituição faz, mas muitas vezes não tem muita relação com a realidade que está vivendo. Perfeito! Este foi o primeiro bloco desta entrevista aí, um assunto vastíssimo e muito interessante. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a militância aí do Odilon Guedes, que tem buscado líderes da sociedade civil organizada para sensibilizá-los a respeito deste tema. Vamos falar também dos avanços, até porque a sociedade recentemente foi às ruas contra aumentos de tributos. E também vamos falar sobre transparência, corrupção. Não sai daí! Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro e falando sobre orçamento e cidadania, ou seja, como a sociedade debate as questões dos gastos e arrecadação do poder público. E no primeiro bloco tivemos aí a análise de Odilon Guedes, nosso entrevistado, de que infelizmente a sociedade está distante deste debate. Vendo este problema, Odilon, você pensou em soluções. E aí traçou a estratégia do seguinte: conversar com líderes da sociedade civil organizada e sensibilizá-los. E também escreveu um livro a respeito do orçamento público e cidadania, e é exatamente este o título da obra. Queria que falasse um pouquinho a respeito dela e da sua militância. Como eu relatei, eu fui vereador aqui em São Paulo, a primeira legislatura foi de 93 a 96. E naquele período o prefeito era o Paulo Maluf, o meu gabinete fez um trabalho muito bom de fiscalização. Nós entramos muitas vezes no Ministério Público com denúncias sobre as possíveis
irregularidades do governo naquela época. E aí eu fui percebendo que os próprios vereadores não dão muita importância para o orçamento. Você pega a Câmara Municipal de São Paulo, tem 55 vereadores, e na hora de debater o orçamento da comissão, iam poucos vereadores. E quando eu não fui reeleito, aí eu conversei no Conselho Regional de Economia, fiz parte do Conselho Regional naquela ocasião, inclusive atualmente eu sou membro do Conselho Regional de Economia, e naquela ocasião nós montamos um grupo de acompanhamento do orçamento na cidade de São Paulo e incentivamos as várias delegacias do interior, os delegados fazerem isso. Aí eu elaborei uma cartilha e comecei a fazer um trabalho, porque a sociedade civil precisa conhecer. É ela que tem um interesse central, porque, como eu já falei, é o dinheiro dela. E aí eu tenho ido muito na periferia de São Paulo, por exemplo, na Zona Leste, o Padre Ticão, que é uma liderança extremamente importante, na Zona Sul, o Padre Jaime, que tem trabalhos, tem escolas da cidadania, eu tenho feito palestras lá, em Embu das Artes e várias outras regiões, onde me convidam eu vou, em escolas, porque é um papel voluntário, porque eu quero para o país melhorar, as pessoas precisam começar a saber onde é que o dinheiro que ela paga de imposto é aplicado. Então eu tenho me dedicado muito a isso, tenho feito viagens, e é um tema fundamental, e para isso eu estou disposto a fazer esse debate, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida do brasileiro, porque não é normal o que eu falo. O sujeito tem alunos meus que levam 2 horas da casa até o trabalho e 2 para voltar. Isso não é normal. As pessoas não podem se submeter a isso. Ou ganhar um salário muito ruim, ou a educação pública ser de baixíssima qualidade, a saúde, você está doente, você está numa situação extremamente frágil, aí leva dias para ser atendido no exame. Então a população precisa tomar conhecimento e consciência de que ela tem direitos como cidadão, que é ela que paga isso tudo. Então é um trabalho que eu faço, que eu acho que é decisivo para o Brasil avançar. Perfeito. Acredito que no seu livro e também na sua trajetória de vida você tem acumulado casos aí que representam e que ilustrem a injustiça tributária aqui no Brasil. Você poderia contar para nós? Então, veja, o Brasil é um país muito injusto. Só para dar um exemplo, o Brasil é o 7º PIB do planeta. O planeta Terra tem cerca de 200 países organizados, filiados à ONU. O Brasil é o 7º país que mais produz riqueza e é o 85º em IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Tem alguma coisa errada. É um dos países mais ricos e está lá no meio da fila de baixa qualidade de vida da população, tá certo? Então veja, você vai percebendo, o Brasil é um dos países que tem a pior distribuição de renda do mundo, a diferença entre ricos e pobres no Brasil, e a carga tributária é muito injusta. Tem um estudo do IPEA que mostra que quem ganha 2 salários mínimos paga cerca de 53%, 50% em tributos do que ele ganha. E quem ganha 30 salários mínimos e mais, paga 26% da renda. Por quê? Porque a maior parte da carga tributária é indireta, ela pega todo mundo igual. Para dar um exemplo concreto, cerca de 45% do que a gente paga na conta de luz são de tributos. O sujeito ganha R$1.000, se ele gasta 100 de energia, R$45 vai para a mão do governo. Aí tem um outro que ganha R$50 mil por mês, se ele gasta 100 de energia, ele paga os mesmos 45. Então isso é uma injustiça enorme, porque quando você compra uma televisão, um sapato, roupa, um óculos, qualquer coisa, você está pagando o que a gente chama dos tributos indiretos, que já estão colocados no preço do produto. Então não diferencia quem é rico e quem é pobre. Na Europa e nos Estados Unidos, a maior parte da carga tributária é direta, é sobre a renda, que aí você pega quem ganhar mais tem que pagar mais, sobre a propriedade, sobre a riqueza e sobre a herança. Perfeito. Bom, outro traço cultural do Brasil e no que se refere ao exercício do poder político é este. Quando se precisa de mais dinheiro, você inventa um imposto, cria um imposto, né, específico, né, dá uma pseudo-legitimidade para cobrar da sociedade uma fatura e parece que está tudo resolvido. Porém, um artigo seu no jornal Le Monde francês estava falando das dívidas ativas, ou seja, de quem o governo poderia talvez cobrar que lhe está devendo e não cobra. Fala um pouquinho desse artigo. Esse saiu nesse mês aqui, o Le Monde Diplomatique Brasil, que você tem o Le Monde Diplomatique na França e vários países. Mas é um correspondente aqui. Correspondente. Né? Eu escrevi um artigo sobre a dívida ativa, que a maioria das pessoas não sabe do que se trata. A dívida ativa é quem deve para o governo federal, estadual ou municipal. Então, só para dar um dado,
A dívida ativa do governo federal até 31 de dezembro de 2012 era 1 trilhão 140 bilhões. E grande parte de quem deve são grandes empresas. A Folha de São Paulo recentemente trouxe um artigo em que ela elenca várias empresas que devem 1,5 bilhão. E eu, no meu modo de ver, muitas empresas não pagam de propósito, porque na relação custo-benefício, até ela ser acionada a pagar, depois o governo tem muitos procedimentos, o refis, que é uma forma de refinanciar, de você rever o pagamento dessa dívida, você paga em 5 anos com juros baixos, então eles não pagam porque tem mais lucro. E a sociedade não sabe disso. A dívida ativa do governo federal é 1 trilhão 140 bilhões, do governo do estado de São Paulo é 226 bilhões, a da prefeitura é 55 bilhões, são dívidas diferentes. Se você recuperasse 10% dessa dívida por ano, você resolveria todos os problemas do Brasil. Eu fiz um cálculo, por exemplo, se você pegar 10% da dívida federal em 10 anos, dá 114 bilhões por ano. Isso dá para construir mais de 300 quilômetros de metrô por ano em São Paulo, mais de 50 mil creches. Veja, aí é um tema fundamental que as pessoas desconhecem porque não tem informação. Perfeito, e foi esta a contribuição que esta pauta do Jornal do Engenheiro quis oferecer, que é munir o telespectador de mais informações a respeito do orçamento para causar na sociedade aquilo que Machado de Assis chamou de cólera santa, que é aquela indignação que nos leva a tomar atitudes positivas para melhorar a nossa vida. Odilon Guedes, foi um prazer recebê-lo aqui e falar um pouquinho nas suas palavras finais, que você pudesse falar da importância da atuação das entidades organizadas, por exemplo, a CNTU, da qual você faz parte por meio do Conselho Consultivo, e também o Conselho Tecnológico do Sindicato dos Engenheiros, do qual você é membro, mas também deixo a câmera aberta para suas considerações. Primeiro eu queria agradecer novamente, é um prazer muito grande poder estar aqui, falar para os engenheiros e para todos os telespectadores. E veja, é decisivo, o Sindicato de Engenheiros tem um trabalho muito importante, tem delegacias nas principais regiões do estado, levar esse tema para o debate. Os engenheiros são lideranças fundamentais na sociedade, tem uma contribuição muito grande para fazer nos mais diversas cidades de São Paulo e no Brasil. Então é um trabalho importantíssimo para o sindicato, por exemplo, essa entrevista já é um trabalho importante, e divulgar esse tema, por exemplo, do plano plurianual, qual vai ser o investimento aí que acaba abarcando o interesse dos engenheiros, das empresas que trabalham na área de construção. Por exemplo, a própria questão da CNTU, divulgar no Brasil esse tema. Então, são coisas decisivas que nós precisamos construir. O que eu quero repetir, nós não podemos achar que é normal a gente viver numa sociedade insegura, com alta índice de criminalidade, com corrupção, com você levar 2 horas para ir trabalhar, com educação de baixo nível, saúde. Isso não é normal. Nós brasileiros temos direito a viver bem, a ter uma vida melhor e procurar felicidade. Nós todos. Perfeito, obrigado, viu? Eu que agradeço. E se você quiser saber mais sobre a obra do Odilon Guedes, Orçamento Público e Cidadania, acesse o site livrariadafisica.com.br. E esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Continue conosco. Semana da Mobilidade 2013 tem atividade no CESP. O evento reuniu especialistas com o intuito de dar a largada para um movimento contínuo de crítica e mudança dos hábitos das pessoas sobre como circular na cidade. A ideia central foi chamar a atenção para o uso excessivo do automóvel particular e propor alternativas possíveis, tais como praticar a carona entre amigos e vizinhos, procurar usar o mais possível o transporte coletivo, considerar fazer pequenas viagens a pé ou de bicicleta. Durante a Semana da Mobilidade 2013, uma das mesas de debate abordou faixas exclusivas e corredores de transporte coletivo. O JE na TV compareceu ao debate. Os temas tratados foram as medidas estruturais para o transporte coletivo. Nós temos que construir uma cidade e uma sociedade que sabe o que quer. Vamos ter que discutir muito para saber exatamente aquilo que a maioria quer. Unanimidade nem na minha casa. Mas aquilo que a maioria quer
Se esse projeto, por exemplo, de expansão do metrô, da CPTM, os corredores da MTU, os corredores do município de São Paulo e desses outros 4 ou 5 municípios, se isso ficar um projeto que a gente possa discutir, tudo bem que ganhe eleição próximo, seja A, B ou C, mas ele não vai ser o cara que vai ser o nosso herói. Ele vai ser o nosso gerente. Mobilidade urbana no projeto Arco do Tietê. O grande desafio do Arco Tietê está a norte, que é trazer desenvolvimento para a região norte. Em certa escala, a região sul já está mais ou menos equacionada. Tem o centro histórico, o centro expandido, a região sudoeste. A norte não temos praticamente nada. Então a primeira coisa que o Arco Tietê traz como desafio é desenvolver o apoio urbano norte. Os resultados das faixas exclusivas para ônibus. A faixa exclusiva faz parte de a gente conseguir resgatar o ônibus do congestionamento. É extremamente importante. Se a gente não tirar o ônibus do congestionamento, jamais ele vai conseguir migração do carro para ele. Quer dizer, melhorar a velocidade do ônibus. É fundamental para isso. E por que priorizar o transporte público? Acho que 80% vamos dizer, do espaço está ocupado pelos automóveis para transportar 20% das pessoas, né? E 20% do espaço está ocupado pelo transporte coletivo para transportar 80% daqueles que desejam uma viagem da sua origem ao seu destino. Então, ela se torna importante na medida em que você, vamos dizer, bota mais gente por metro quadrado, vamos dizer, do espaço público. Para saber mais a respeito das soluções para a mobilidade urbana, acesse o nosso portal na internet